Que bom que você está aqui para participar dessa conversa. Isso, se acomode, fique à vontade e fique até o final. Eu sou Emanuele Mendes, idealizadora da marca Ébano Semijoias, que tem como propósito te entregar mais do que semijoias, mas bem-estar, autoestima e muita conexão feminina. E aí surgiu o movimento Ébano Conectando com Elas, que acontece através de uma roda de conversa aconchegante, com muita troca positiva, mas que nós não paramos por aí. E estamos dando hoje o início de um novo passo, um novo florescer, que é o Conectada com Elas podcast. Agora que você já está sabendo o que está acontecendo por aqui e já se acomodou, eu vou te apresentar as minhas convidadas. Seja bem-vinda, Viviane, seja bem-vinda, Elizabeth, e se apresentem para o nosso público. Pode começar, Vivi. Sou Viviane Lopes, sou prima da Emanuele, eu tenho 41 anos, sou artesã, né? Sou formada em gestão de recursos humanos, mas o comércio sempre teve muito vivo em mim, desde o momento que eu decidi partir para o artesanato, quando a minha filha teve 1 ano de idade. Meu nome é Elizabeth, eu sou terapeuta cristã, eu tenho também um podcast, né, onde eu converso, reúno mulheres para contar suas histórias e através dessas histórias incentivar outras mulheres a sair da sua zona de conforto e mostrar a potência que elas têm. E eu estou muito contente de estar aqui, muito feliz, porque é um momento que com certeza essa roda de conversa vai trazer para a gente muito conhecimento, vai fazer com que a gente compartilhe as nossas vivências e é isso, é trazer esse momento para um momento onde as mulheres possam se conectar ainda mais. Exatamente. Gente, até o final do podcast eu vou dizer para vocês o porquê que essas mulheres são tão especiais e elas estão aqui no primeiro episódio do Conectada com Elas podcast. Nosso tema dessa roda de conversas aqui é recomeço. Né? Vamos pensar que todo dia a gente recomeça, né? Todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar, mas tem recomeços que são marcantes e é um pouco disso que nós vamos conversar, né? E trazer para quem está ouvindo o nosso podcast essa certeza, né? Que essa mulher, essa pessoa que está, né, escutando, participando desse podcast, ela também precisa olhar para a vida dela e ver em que fase da minha vida eu estou e aonde e o que eu posso recomeçar, né? Porque eu até escrevi aqui, né? A vida pode até parar uma mulher por um momento, mas não pode impedir um recomeço. E é por isso que nós estamos aqui, né? Então vamos lá começar, né? Vamos interagir. Quem eram vocês antes do recomeço? Diz aí, Beth, quem era você antes do recomeço? Eu era uma mulher sem paciência, eu era uma mulher que eu tinha medo de avançar na vida, eu era uma mulher que eu não acreditava no potencial que eu tinha. Aliás, espera aí, potencial que eu tenho. Exatamente. Né? E aí, depois de uma estrada muito cheia de desafios, a vida me mostrou que eu tenho capacidade para muita coisa, para muito mais. E eu aprendi a acreditar em mim. Até porque eu passei por uma situação de um deserto, e esse deserto me fez acordar a importância da vida e que eu sou capaz de reconstruir a minha vida, de reconstruir a minha história, de fazer diferente. E hoje a mulher que eu sou, ela é uma mulher mais forte do que antes, ela é uma mulher que ela acredita, que ela corre muito mais na frente daquilo. Eu não uso mais correr atrás. Exatamente, né? Porque correr atrás você está atrasado, Isso, né? Exatamente. Então, assim, eu corro na frente dos meus para buscar os meus objetivos e eu tenho mais prazer em todas as coisas que eu busco fazer, sabe? Eu acredito mais. É claro que eu não acordo todos os dias dizendo que tudo vai dar certo. E nem pode, porque nós somos humanos, né? Exato. Essa pessoa que está linear, Não, assim, dizendo que está tudo perfeito, gente, é IA. O mundo já É IA. Que ainda dá bug. Não é? Porque
De Muito bom. verdade, quem é de verdade, né, tem seus altos e E baixos. viver no mundo de Alice, eu acho, sabe? Porque Exatamente. assim, quando você tem o altos e baixos, é onde você cresce, onde você amadurece. E eu sou essa mulher também, né? Porque é onde você vai buscando forças para poder criar uma estratégia nova de vida para o teu negócio, para a tua vida como um todo. Uhum. Então, hoje a Beth, ela é muito mais resiliente do que antes. Essa é a Beth, É. o recomeço. E você, Vivian, quem era você antes do recomeço? Eu era alguém que eu acreditava que eu era muito suficiente no lugar que eu estava, até entender que aquele lugar não era para mim. Quando algo pessoal na minha vida pessoal aconteceu e eu escutava sempre minha mãe falando: se você não tiver boa para aquele lugar, ele vai botar alguém no seu lugar facilmente. Isso é uma verdade. Uhum. Então, quando eu entendi que aquele lugar não era para mim, que não me cabia mais, algo diferente ia acontecer e ia mudar. E não foi no meu tempo. Eu tinha uma projeção de final de ano e Deus falou para mim: não, é agora em maio. Então, diante de uma notícia no meados de abril, em maio, Deus tirou aquilo da minha vida. Então, não era. Aquilo era o que eu acreditava que era para mim durante muito tempo. Né? Eu dei a minha vida, eu dei o meu sangue, eu dei o meu tempo Uhum. por 11 anos. E aquilo foi muito bom para mim, remuneramente, como pessoa, o quanto eu cresci. Ali eu conquistei muitas coisas, só que eu achava que tinha me encontrado, mas eu me perdi muitas vezes ali. Então eu entendi que não é o lugar, né? Era Precisou eu. afetar sua vida pessoal para que você pudesse entender que ali não era o suficiente. Era bom, foi Tá bom. proveitoso, mas não era o essencial. Não, eu precisava entender que eu precisava vir e ver algo novo fora dali. Que existia uma vida fora dali. Que existia uma Viviane, assim como outras pessoas fora dali, né? Outros lugares para se conhecer, outras coisas para se aprender. E foi ali que eu me reconheci, além dali. E é interessante, né, que o que nos faz entender a virada, né, o recomeço, muitas vezes é o momento da dor, né? É o momento da dor. A gente, enquanto está tudo muito bem, a gente nunca olha o que pode ser melhor, porque o recomeço também pode vir num momento extremamente bom, produtivo, né? Mas a gente acaba se acomodando, a gente tem essa facilidade, né, de se acomodar. Tá confortável. Né? Exatamente. E a gente não vai nem percebendo, né? E vai ficando e vai ficando. Aí dá uma topada, tem uma queda, bate com o joelho no chão e fala: ai, doeu, né? Aí, como é que levanto? Como é que recomeço? Como é que reconstruo tudo isso, Como é né? que eu trato isso? Né? Exatamente. É interessante, até pegando a fala de vocês, porque eu vejo também sobre uma outra ótica. Quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, ele vai te tirar do lugar. E aí Mexe. você não entende naquele momento por que aconteceu isso. Eu trabalhei 22 anos numa empresa, eu estava confortável realmente. Dinheiro, salário, cai na conta, né? Tudo direitinho, Tudo direitinho. né? Mas Oh, Deus queria maravilha. mais para mim, sabe? Hoje eu entendo que ele precisava me mover daquela zona de conforto, me Uhum. colocar num outro patamar para que eu pudesse avançar e cumprir o propósito dele na minha vida. Então, esse conforto que a gente tem, uma hora essa topada que você está falando que a gente dá, Uhum. hoje eu enxergo assim. É Deus falando assim: ah, não, vou tirar você daqui e vou colocar você em outro patamar ou em outra situação para que você possa crescer e o meu propósito na sua vida se cumprir. E assim, né? Já entendemos quem éramos nós antes do recomeço, né? E qual foi a virada, né? Assim, o momento em que você falou assim, tá, já entendi, preciso recomeçar. Mas por onde recomeçar? Essa chave dessa virada, como foi? Da onde partiu, né?
teve inseguranças, teve certezas? Como foi essa virada, esse recomeço? Então, no meu caso, é a história que eu sempre conto para todo mundo que me acompanha. Eu passei por um susto de um diagnóstico de câncer de mama. Mas é uma história que eu conto e eu de verdade, eu quero tirar como aprendizado não a doença, tá? Hoje eu uso o diagnóstico de câncer e tudo que eu vivi como um aprendizado. As minhas emoções mudaram, o meu olhar diante da vida mudou, os meus objetivos são outros. Então, assim, quando você me pergunta, eu prefiro dizer, até refazendo a minha frase, foi o diagnóstico de câncer que fez com que eu mudasse toda a trajetória de vida, sabe? Seja ela pessoal, seja ela espiritual, seja ela no físico também. Eu gostava de fazer academia, hoje eu faço muito mais. Hoje eu faço com mais amor, vamos dizer assim, porque eu sei que ali tem um benefício. Antes eu confesso a vocês que eu ia para academia empurrar, sabe? Aquela coisa. Hoje Entendo. não. Tocou aí, né? Entendo. Então, hoje, a minha postura diante da vida para Vivia crossfiteira, vivia crossfiteira. Então, e aí eu fui empurrando. Eu falei, hoje não, hoje é diferente, porque assim, é algo que eu sei que vai modificar a minha situação, a minha vida. Essa foi a. O diagnóstico não foi o ponto final para você, né? Não foi. Eu creio e eu sei que eu tenho muita coisa para. E como isso é importante, né? Vou assim, desculpa cortar, mas assim, ter esse olhar, né? Porque a gente muitas vezes recebe notícias que nos engessam, que nos paralisam, né? E quando, na verdade, é impactante, não é nada agradável receber um diagnóstico como esse, mas entender que existe a possibilidade de recomeçar, que existe vida. Enquanto o coração está batendo, tem vida e existem possibilidades, faz todas as diferenças, né? E aí eu vou até aproveitar essa deixa para dizer assim, que bom que você não desistiu, Elizabeth, porque se hoje o Conectada com Elas podcast acontece, foi graças à sua iniciativa de começar o seu podcast Mulheres em Alta Voz, porque hoje eu estou aqui te entrevistando, conversando com você, conduzindo o podcast. Mas alguns meses atrás, eu estava sentada aqui, tremendo, nervosíssima, né, pelo seu sim, pela forma acolhedora que você ouviu sem me conhecer, me ouviu e falou, vamos fazer esse podcast. E aqui eu senti o meu coração pulsar e falar, eu acho que o movimento Ébano Conectando com Elas precisa desse momento. Então, assim, você enxergar que a sua doença, né, não era um ponto final, né, que tinha muita coisa de boa vindo por aí, me fez chegar até aqui. Então, parabéns pela sua iniciativa, tá bom? Fico muito Parabéns. feliz, porque eu tenho uma frase que eu ouvi, o mundo, como é que é? O mundo ideal. Bom seria se existisse o mundo ideal, mas a gente vive no mundo real. E Exatamente. qual é o mundo ideal? É que uma mulher pegue na mão da outra, sabe? É que uma mulher faça com que, às vezes você eu vi você naquele momento lá falando, numa empolgação do negócio dela, das joias. Eu falei, cara, que potência. Eu vou ter que trazer essa mulher para entrevistar. Quando ela sentou ali para falar, sabe, com entrega, com amor. Eu falei, não, ela tem muito mais do que suas joias são lindas, suas semi-joias são maravilhosas, você faz muito bem aquilo que você faz, mas sabe quando você enxerga um potencial além? E o meu propósito no meu negócio, no meu podcast, é exatamente isso. Ele vai além de uma entrevista, sabe? Não é só sentar aqui e contar, olha, você passou por isso, não. É ter esse olhar. E quando você fala que eu consegui despertar em você essa potência, porque você é uma mulher potente, eu vou sempre falar isso, eu fico muito contente. Porque eu sempre falo, gente, existem lugares para todo mundo, existe lugar para todo mundo. Existe espaço para todo mundo. E fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Olha aí, eu sempre falo isso, né? A praça
A praça de alimentação, gente, às vezes tem 2 restaurantes da mesma marca no mesmo lugar, Mas né? tudo tem um diferencial. Exatamente. Aí é que tá. Fala pra gente, Vivi, e a sua virada? É, nenhuma vida acaba quando vem um diagnóstico. O diagnóstico não foi meu. Quando minha filha completou 1 ano e 1 mês, ela nasceu prematura, eu tive uma gestação da qual ela nasceu com 33 semanas. E com 1 ano e 1 mês a gente descobriu que ela tinha tido um AVC. E esse AVC já tinha acontecido há bastante tempo. Então, provavelmente pós-parto, pós-nascimento, na verdade. E foi um parto de emergência. E tudo poderia ter acontecido ali. Uhum. Eu não ia ao hospital, mas fui porque eu estava com os pés muito inchados e apenas com dor no calcanhar. Eu tinha feito uma virada de coleção na loja que eu trabalhava, eu tinha saído da loja muito tarde, chegado muito cedo para organizar, mas estava tudo bem, era uma dinâmica que eu já estava acostumada assim, de fazer, apesar que nessa eu estava grávida. E quando veio o diagnóstico da minha filha, eu me culpei, porque era uma bebê, né? Responsabilidade minha pela gestação e o cuidado meu e do meu esposo, obviamente. Mas pela gestação, pela prematuridade, ali eu me culpei. Foi quando eu decidi que eu precisava sair do meu trabalho para cuidar da minha filha. Eu precisava ter uma prioridade na minha vida e a prioridade era ela. Exato, que lindo. Só que eu não tinha como esperar, Deus sabia que eu não tinha como esperar até o final do ano, né? Então, em maio eu fui desligada. E eu já tinha conversado com meu esposo, como a gente começou as investigações, e eu entendia que a minha filha precisava dos meus cuidados. E eu, sendo gerente de loja, com horário para entrar e sem horário para sair, eu não tinha como cuidar dela. E aí eu fui desligada, eu tinha quase 12 anos de empresa. E nas terapias, ela faz terapia desde esse período, né? Desde bebê. Hoje a Maria tem 10 anos de idade, está quase do meu tamanho. É linda. E uma gente, ela é prematura linda. que ninguém diz que é prematura. Mas diante disso, a gente tem uma lesão motora, né? Ela tem um coágulo do lado esquerdo do cérebro e a lesão motora do lado direito, mão e pé, mas Maria vive a vida como uma criança normal, porque ela é uma criança normal. Exatamente. Né? Eu Ela falo é um que milagre. a Maria é o meu A Maria é um milagre. Uma menina dócil, linda, amorosa, carinhosa amorosa demais. e geniosa também. Tá no sangue. Mas eu falo que os cuidados, né, desde pequena, faz com que a Maria faça tudo que tem normalmente. Hoje a Maria faz Functional Kids, a Maria fez natação, a Maria faz inglês, além da fono, fisioterapia, terapia ocupacional, das coisas que ela precisa fazer de autocuidado, né? Mas uma vez, a TO dela na época, a Maria devia ter uns 3 anos, ela virou para mim e falou assim: a melhor coisa que você fez foi sair do seu trabalho para cuidar da sua filha. O desenvolvimento dela com você por perto é muito diferente. Então, eu sou muito grata, né? Eu entendi que eu precisava recomeçar, e nesse período eu iniciei numa multinacional, né? Numa marca de dermocosméticos. Eu iniciei nessa marca, descobri que estava grávida 5 dias depois. E aí eu conciliava isso com o meu trabalho. E depois eu saí do trabalho, continuei vendendo e fazendo os laços, né? Então eu fui conectando isso tudo, mas entendendo que o diagnóstico era um recomeço tanto para ela quanto para mim, Você. de cuidado, de amor, de zelo, de estar ali de companhia. E assim, vida. exatamente. E assim, o que eu mais vejo, assim, conhecendo vocês, né, Vivi, eu conheço um pouco mais, e Beth, eu tô conhecendo, eu vejo, assim, também a entrega em fazer o melhor naquilo que vocês fazem.
né? E isso traz toda a diferença para aquilo que vocês se propõem a fazer, né? Vivi se dedica muito àquilo que ela faz, a fazer bem feito, né? E é uma liderança muito positiva, né? Quando ela está à frente de uma equipe. Beth não está por atrás, né? Também, né? Essa liderança positiva, essa mulher que faz, né? As pessoas se olharem e se reconhecerem. E como, né? E ainda assim, tudo isso para dizer, né? E ainda assim a gente não deixa de ser afetado pelos reveses da vida, né? Então, assim, a gente recomeça todos os dias, mas existem recomeços que realmente, né, fazem toda a diferença na nossa história. Porque o que vocês trazem, né, como histórias de recomeço, vocês poderiam estar se vitimizando. Ó céus, ó vida. Ó céus, ó vida. Mas é porque aconteceu isso com a minha vida, é porque aconteceu isso na minha vida. E não. Isso vocês pegaram, né? E falaram assim: isso aconteceu, doeu, mas eu preciso seguir e eu preciso alinhar os meus passos, né? Então isso é uma história, uma virada muito bonita, né? Porque assim, é entender a vida, é entender o que está acontecendo e não fazer disso, né, uma mochila de tragédia, uma mochila de derrota, né? Mas trilhar um espaço, trilhar, né, um caminho de muitas conquistas, né? A revirada te trouxe, né, a reacender outras mulheres, você, né, trazer um desenvolvimento melhor para a sua vida. E a Vivi também trabalha com embelezamento infantil, vamos dizer assim, né? Porque os laços estão lá nas pequenininhas. Depois conheçam, tá bom, meninas? Vão lá e conheçam tanto o perfil da Elizabeth como da Vivi, elas vão falar para vocês depois. E como tudo isso, né, é importante, né, para você que está aqui participando desse podcast, olhar para a sua vida, olhar para a sua história e entender que aquilo que está acontecendo pode não ser agradável, mas não é o fim. E se você olhar bem ao seu redor, existe a possibilidade de você reconstruir, de você recomeçar. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil, mas é um momento de você se levantar, um momento de você recomeçar. Então, se enxergue, olhe para a sua vida e perceba, aonde quer que você esteja, o momento em que você estiver vivendo, o recomeço, ele é possível. Manu, se você me permite, uma coisa que eu aprendi também enquanto eu estava passando por toda essa turbulência, o deserto não é morada, Uhum. então, ele é passagem. Então é onde a gente tem que passar para crescer, e buscar a melhor situação naquele momento ali. E eu passei por esse momento, até se você me permite, por que que eu tô falando isso? Porque eu fui diagnosticada em outubro e em dezembro meu pai veio a falecer. Então eu tive aquele turbilhão de De emoções. que a tendência era ir lá para É, baixo. Sei lá mais ainda. Fiquei exatamente. chateada, triste, com tudo, é claro que eu fiquei, mas assim, eu não podia naquele momento Uhum. deixar as minhas emoções me derrubarem. Porque eu precisava dar um passo à frente. Isso não quer dizer que você não vai viver o luto, você não vai viver a Lógico, dor, exato. mas você não vai se alimentar disso, Isso porque muitas pessoas, às vezes, se empoderam, a palavra é até mesmo essa, dessa dor, dessa Do tristeza, negativo. e do vai, ruim. exatamente, vai carregando aquilo, né, para que as pessoas olhem para ela pelo lado da dor. Mas a gente pode fazer, né, a pessoa enxergar a gente da melhor forma possível, que assim, nossa, está passando por esse momento, mas está vivendo, Mas está às vezes não sabe reconstruindo. sair, sabia? Exatamente. Eu aprendi Ainda tem isso o também. caminho. Tem mulheres que não sabem sair. E é assim, quando eu me via muito deprimida, algo do tipo, eu sempre procurei ajuda. Uhum. Seja ajuda espiritual, seja ajuda no âmbito psicológico, para poder continuar atravessando. Não porque essa não é a primeira trajetória de dificuldade que a gente passa. Uhum.
Então, assim, eu preciso dar um passo adiante. Então, as mulheres, às vezes, elas não entendem que elas precisam de ajuda e que elas têm medo. E muitas vezes a gente vive numa dinâmica de mundo, de vida, que exige muito, né? Isso. Hoje tudo é muito rápido. E tudo... medo de julgamento, né? Exato. Ser julgada. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Né? O que se passou na sua cabeça, né? O que vão achar? Que mãe sou eu, né? O que eu fiz com a minha gestação, com a minha filha? E tudo isso vai passando, né, na cabeça. Mas assim, né? É a vida. E o bonito é o que você traz para isso, né? E é por isso que eu também penso no movimento do Ébano Conectando com Elas dessa forma, a troca. Aqui ninguém está querendo ensinar ninguém a fazer como, faça do meu jeito porque deu certo, então siga. Mas assim, são histórias reais, né? São histórias de situações que não foram contadas como um conto de fadas, né? É uma história que é real, sentiu na pele, doeu, né? Eu tive que expor a minha dor, eu tive que colocar isso para fora, porque para recomeçar, né, você precisa se esvaziar também, porque se você vier carregada daquela dor, daquele peso, a gente não dá um passo, né? Não dá um passo, não se move, né? Então, assim, o recomeço, ele tem várias camadas, né? E o movimento do Ébano Conectando com Elas, ele tem essa intenção, né? Fazer a mulher a se olhar através da história do outro para ela entender, não é só comigo que acontece, né? Não sozinhos, né? Exatamente. E quando eu comecei, né, a vender as semijoias, que também foi por conta de uma dor, né? Precisava recompor a renda, fazer tudo acontecer. Eu ficava muito com aquilo dentro de mim, assim, né? Da barreira, com algumas crenças limitantes. E, assim, eu sou muito observadora. Então, quando eu comecei, né, a expor a semijoia, e aí ver a mulher pega o brinco, tão bem vestida, bonita, cheirosa, pega um brinco e bota o brinco, sabe? E não é, e fica olhando para aquela exposição. Eu comecei a perceber que tinham coisas que precisavam ser encontradas, mas que não são vendidas, né? Então, daí foi surgindo essa ideia, porque assim é a troca, ouvir a história do outro, né, te toca de uma forma de você parar e pensar, né? Poxa, acontece do lado de lá também, né? A grama do vizinho não é tão verde assim, né? E aí você vê naquele momento, perdão, você vê naquele momento, esse que você está falando, essa fala é interessante, porque a mulher tá pegando, ela pega o brinco, ela acha que é bonito, ela coloca nela, mas depois ela diz assim, ela pode pensar assim, não vai ficar bem isso não. Aí ela devolve ali. Né? E aí, tudo isso foi caminhando. Primeiro foi na vida, entendendo, né, minha vida, isso aqui não é o fim, doeu, é o recomeço, teve a virada e depois veio o propósito. E o propósito de vocês se transformou em empreendimento, né? Então, assim, como o empreendimento mudou vocês? Né, como transformar, e assim, né, como transformar, no caso até mesmo a Vivi, né, como transformar o talento em renda, Elizabeth também, né, então assim, como o empreendimento trouxe para vocês fôlego, né, e como foi entender que o talento de vocês, né, poderia se transformar em renda. Quer ir? Ai, quanta delicadeza. Então, para mim foi assim uma surpresa, porque eu não me via diante de um microfone fazendo entrevistas. Ai, eu também não. E tá aí maravilhosa falando com a gente aí. Mas então, são essas surpresas que a vida nos traz, que é uma virada de chave, Sim. de tirar a gente da zona de conforto. Eu tive essa virada quando eu fui convidada para fazer um podcast, para ser entrevistada no podcast. E Vivi, então você é a próxima a criar o seu podcast. Eu tô falando, vai ser eu tô achando. Eu quero estar, hein? Eu também. E aí, quando eu saí daquele ambiente, eu falei, gente, por que não? Eu contei a minha história ali. As outras duas entrevistadas estavam ali, prestaram atenção e eu senti que eu toquei. Eu falei, por que eu não posso trazer a minha história
Uhum. a público. Na verdade, ela já veio a público. Quando eu soube do diagnóstico, meu cabelo caiu, eu fui pro meu Instagram, eu falei, gente, olha, aconteceu isso, eu contei. Eu Uhum. contei porque eu precisava dividir aquilo, porque se eu ficasse guardado, Uhum. ia crescer dentro de mim como uma dor maior do que ela realmente era. Então, quando eu saí daquele estúdio, eu falei, por que não? Uhum. E aí eu fiz. Procurei um lugar, um outro, falei assim, quer saber? Vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei a descobrir em mim um potencial que eu quero ainda que seja cada vez mais aprimorado, porque é muito bom você fazer entrevista. É algo que realmente eu descobri e que tá em mim, sabe? É gostoso você sentar aqui, conversar e É muito bom extrair, mesmo. não é? É De muito você bom. extrair da outra mulher, ouvir a história dela, se conectar. E quando você bate, sai daquela porta, você diz, nossa, quanta história diferente, quanta história de mulher Uhum. potente, né? Uhum. Então, eu me encontrei aí. A Beth, hoje, eu posso dizer que ela está muito diferente, porque ela descobriu nela um potencial em que ela antes ela não via, ela não acreditava, sabe? Eu estava sempre naquele lugar lá atrás, me escondendo. Às vezes a Hoje, gente acha que é possível para o outro, pro né? outro. Para o outro Exato. pode dar certo, para o outro é possível, para mim não, né? Para Não mim tô nesse lugar, não, né? gente, Pois é. não, para mim Aí não a vai gente dar. sempre se A gente diminuindo, se diminui, se bota em potinho, né? Isso aí. Quando vê, a gente está toda apertadinha dentro de um lugar apertado que não nos cabe, Isso aí. né? Porque a gente se colocou ali por conta da Exato. crença limitante e tudo mais, Exatamente. né? A gente acredita que a gente tem que estar naquele lugar, naquele ambiente que é pequenininho e que está te apertando e que Uhum. você cisma de se diminuir. Hoje não. É. E muitas vezes a gente às vezes se permite, eu digo isso, porque quantas vezes eu estive também nesse lugar apertado. Então a gente se sente incomodada e a gente não sabe nem o porquê que está incomodada ali, porque o tempo inteiro a vida falou que nosso lugar era ali. Daí você fala, não, mas tem alguma coisa que está estranho, Se acomodar né? pouquinho, Tá alguma coisa que está desconfortável. E aí, quando você vai se descobrindo, quando você vai se permitindo, aí você fala, ah, não, vou para esse lugar que é um pouquinho maior, aqui tem um pouquinho mais de espaço. E aí você fala, não, mas cabe ali também. Aí quando, né, você, nossa, como é que um dia eu coube dentro daquele pote? Como um dia eu pude caber dentro daquele potinho. Aí você fica olhando e fala assim: não, gente, não é possível. Jura que um dia aquele lugar ali eu estive ali dentro e deu. E quando você dá um passo adiante, você fica assim, caramba, eu consegui. Eu consegui. E isso vem muito também, por isso que eu falei para vocês, quando eu busquei ajuda de um terapeuta, quando eu busquei ajuda de uma psicóloga, eu entendi que toda essa dor estava lá atrás, com pai, mãe, criança, porque eu fui criada dessa forma. Para mim não podia. A gente repete, né? Sim. É um ciclo, e sair do ciclo é muito difícil. Muito difícil. Isso aí. E você entra no sangue, né? É engraçado isso. Até hoje eu ainda me vejo, falei, gente, mas que ciclo é esse que parece que te amarra, né? E o que fazer para te desamarrar Vira uma disso? realidade pra gente. Como você se percebeu artesã, Vivi? Fazendo cada laço lindo, fazendo cada coisa linda. É muito, eu falo que é muito louco, né? Porque, como você falou, eu trabalhava com embelezamento feminino, né? Com dermocosméticos, e fazia maquiagem, maquiava, dava aula de make. E quando eu cheguei onde eu queria dentro dessa empresa, eu falei, não é aqui que eu quero estar. Não é aqui o que eu tanto desejei, que realmente aqueceu meu coração. E foi no meio da pandemia, então era tudo muito louco esse processo, e muito desafiador, porque era novo para mim o processo, chegar aonde eu queria, e no meio da pandemia. E aí eu fui conciliando isso, os dois, eu deixei o artesanato de lado por um bom tempo, porque eu me dediquei muito nessa empresa de dermocosméticos, eu gostava muito, sendo que chegou um momento que faltava, né? Tá o copo cheio, meio vazio, meio cheio, eu falei, não, aí hora, pede orientação. Eu falei, cara, aí uma amiga falou,
vou vender roupa no Engenhão. Vamos, amiga, leva os laços. E aí eu falei, vou levar os laços, mas não tinha quase nada. Mas fomos vender no Engenhão. E aí começa, preciso de mais produto, e faz mais produto. Eu tinha vendido grande parte do meu material para uma conhecida que começou a fazer laço pet. E aí começa a comprar tudo de novo para voltar a fazer os laços. Uma conhecida. Pros cachorrinhos, pros cachorrinhos. gatinhos, a gente Não sou eu. E aí eu tinha vendido tudo para ela. E aí eu comecei a comprar novamente, porque a gente ia pro Engenhão todo final de semana. E eu falei, cara, eu gostei de voltar a fazer isso aqui. Isso aqui tá me deixando feliz, né? E eu quero me sentir feliz com o que eu faço. E aí comecei a vender mais, comecei a ampliar, comecei a aumentar o meu material de demonstração. E aí aprende, faz. A gente vai olhar o primeiro laço de quando eu comecei para hoje, é totalmente. Gente, eu olho, eu que fazia isso, gente! Como é a evolução, né? Você se descobrindo, evoluindo, coisa maravilhosa. E se aprimorando, né? Então, hoje eu tenho a minha marca, que é a Vida em Laço. E eu falo que eu me encontrei, né? Até agora eu faço o embelezamento das crianças, das meninas, mas também tem mamães que, dependendo do acessório, elas compram também. Tem aquela questão de mãe e filha. Então eu me reencontrei realmente. Vida em laços mesmo, né? Porque assim, né? Como ali você une, faz memórias também, né? Você vai estimulando essas meninas a se identificarem, a se olharem no espelho e se verem bonitas, né? Então, assim, é um estímulo que vem desde, né, da infância, e o quanto é importante, né? Porque quantas menininhas às vezes passam despercebidas, né? E é um lacinho. Meninas, né? Elas precisam ser mais femininas. A mulher hoje em dia precisa ser mais feminina, né? Isso é muito legal, muito legal. Quero que vocês também falem assim, né, onde está lá a sua página, onde está a sua página. Fala um pouquinho assim para o pessoal ir lá, também ter a curiosidade de encontrar vocês, porque aqui é conexão. Então também agora é o momento de vocês falarem um pouco mais assim do negócio de vocês, onde está lá a sua página, a da Vivi também, tá bom? Deixa aí o recado de vocês. A minha página, o meu arroba é Beth Pereira _terapeuta. Lá você vai encontrar cortes, não é cortes, eu não queria falar cortes, mas como é que eu posso dizer, gente? Informações sobre o meu trabalho, sobre o podcast, histórias de mulheres onde elas se permitiram contar suas vivências, e aí naquele momento você pode de repente se conectar e entender o quanto é importante a história que você tem. Ela não deve e não precisa ficar guardada. Ninguém gosta de falar da dor, ninguém gosta de mexer na dor, mas a dor, ela te tira da zona de conforto e ela te faz crescer, ela faz você caminhar para um patamar melhor. Então, se fizer sentido para você, que precisa quebrar esse laço, sabe? E florescer, bater asas e voar, é o que eu sempre digo. Nós, mulheres, temos essa possibilidade. Beth Pereira _terapeuta. Espero que cada momento que você encontrar de uma entrevista publicada mexa com você e você floresça. O meu arroba é Vida em Laco. Eu tô no Instagram, Facebook e também na Shopee. Então você consegue comprar também comigo por lá. Lá você vai encontrar acessórios infantis, laço, tiara, pulseiras, cordões, brincos, de forma variadas, personalizados, e trabalho também totalmente manual, feito por mim. E assim, eu falei, né, um pouco, né, do porquê que a Beth foi especial nesse convite. E agora também vou falar por você, Viviane, né? Porque que você também, né, foi uma pessoa assim especial em estar aqui, porque quando eu falei para você, né, Viviane foi uma das primeiras mulheres que eu falei do movimento Ébano Conectando com Elas. Viviane falou assim, vambora, vou fazer um vídeo, vou gravar. Então, assim, eu falei com ela num dia, 2 dias depois o vídeo estava chegando lá no meu
WhatsApp, né? E eu já tinha falado para várias mulheres que falaram: não, vamos fazer sim, né? E todas ficaram ali na fala. E Viviane prontamente, né? Assim que eu falei do convite, ela me trouxe um retorno com um depoimento lindo, né? Então eu não podia, seria injusto com o movimento, né? E começar sem vocês duas aqui. Porque, assim, se o movimento Ébano Conectando com Elas começou de verdade, foi porque em momentos diferentes, cada uma de vocês, né? Me deram o sim, me incentivaram, me motivaram. Então, não faria sentido nenhum o primeiro episódio do Conectadas com Elas ser com outras pessoas. Precisava ter vocês duas aqui, tá? Porque vocês fizeram parte desse início, desse movimento, me trazendo muito fôlego, porque assim, tá lá, né? Podem ir lá procurar lá no Instagram da Ébano Semijoias, você vai encontrar lá o depoimento da Viviane, desconectado ainda do movimento, porque a ideia veio, eu queria colocar isso em prática, então tá lá a carinha da Viviane falando, dando depoimento, e depois eu fui amadurecendo essa ideia, né? E aí foi fazendo, né, o link, mas tá lá, a Viviane foi o primeiro vídeo do movimento, então não tinha como trazer outra pessoa para o primeiro episódio do Conectada com Elas. E a Beth, como eu bem falei, né, foi a pessoa que me colocou dentro desse formigueiro e atiçou em mim essa vontade de estar aqui conversando com vocês, né? Então, muito obrigada. Vocês são, assim, mulheres muito especiais, tá bom? Muito especiais mesmo. Muito especiais mesmo. Então a gente está chegando, né, para a fase aí do encerramento do nosso podcast, né? Passou rápido, foi bom, mas assim, queria que vocês deixassem, né, para essas mulheres que vão estar ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo, algum um recado, uma mensagem, né, para que elas pudessem se sentir motivadas, aonde elas estão, a fase que elas estão, né, que elas se sentissem motivadas para darem uma chave de virada na vida delas. Quem vai começar? Para o ímpar, para o ímpar. Nunca duvide do que você pode realizar, né? Do seu potencial. Eu falo que é sempre muito difícil a gente falar da gente, mas é muito importante que a gente se enxergue no todo, porque a gente recomeça todos os dias ao acordar. Acordou, a gente tem uma nova chance de fazer algo novo ou de fazer algo melhor que a gente fez no dia anterior. Então, seja potente, confie no seu potencial, confie no que você pode realizar, não duvide, não escute aquelas vozes que vai falar: ah, isso não é para você. Ah, não, você não nasceu para isso, isso não combina com você. Se você acredita nisso, vá em frente, é pé na porta e realize. Que lindo, que lindo. Eu só tenho a endossar tudo que ela falou, porque nós temos muito potencial. Basta que a gente acredite. E às vezes essa voz, ela vem realmente para querer tirar você do propósito de uma vida próspera. E quando eu falo vida próspera, não é financeiramente falando, não. É uma vida próspera espiritualmente, uma vida próspera de uma mente sadia, de uma mente saudável, porque a gente precisa hoje ter uma mente saudável, principalmente nós mulheres, né? Que enfrentamos assim um turbilhão de informações e de notícias que só vem para colocar a gente lá embaixo. Então, quando acordar, joga assim aquela força boa para o universo e diz assim: mais um dia, mais um dia de sorte que eu vou ter, mais um dia abençoado que eu vou ter, e que Deus segure na minha mão e que eu consiga ir. Então, se você tem um projeto que não está conseguindo colocar em prática ainda, é só ter um pouquinho de coragem, tirar do papel e falar: eu vou conseguir. Hoje é o meu dia. Então, que essa conversa aqui seja um momento de reflexão, que você possa compartilhar
esse canal, que você possa compartilhar a ideia dessas mulheres maravilhosas que estão aqui e que eu tenho certeza que se você parar para pensar, tem outra mulher precisando ouvir, porque ela não está acreditando nela. E é isso. Uhum. E eu, né, também assim, fico muito feliz porque você ficou aqui até o final participando desse bate-papo. Espero que faça muito sentido para você, que você possa estar aí revisitando lugares, memórias e estar olhando assim, isso daqui é a hora da chave da virada, é a hora do momento do despertar. Então, quero, né, mostrar para vocês, né, estou aqui usando esse colar que tem a ver com essa marca, né, com essa imagem que está aqui, porque a frase, né, de inspiração do movimento é essa: autoestima ativada, conexão criada, propósito em movimento, né? E essa autoestima ativada não é para que você possa estar bem para mostrar para o outro. Essa autoestima, ela tem que ser para você, para te levar a lugares, para te fazer se enxergar e se permitir a realizar coisas, a fazer coisas que são importantes para você, muito mais do que se espelhar para o outro, mas que sejam coisas importantes para você. Essa conexão criada, antes de ser a conexão com o externo, é a conexão de dentro, é a conexão com você. Não adianta, se você não se conhece, se você não se respeita, se você não se enxerga, não adianta tentar a conexão com o externo, porque você vai se sabotar. Porque você vai fazer pelo outro, mas não vai fazer sentido para você. Então, essa primeira conexão criada, ela tem que ser dentro de você, para que você possa, aí sim, externar e alcançar o espaço que você quer ter. E o propósito em movimento, né? Quando tudo isso está alinhado, é quando você começa a produzir, aonde você começa a se enxergar e aonde você começa a ser feliz. Naquilo que para muitos pode ser pouco, mas para você é imenso, é enorme, é lindo, porque é a sua conexão, é o seu propósito. E é assim, né, que o movimento Eva no Conectando com ela e segue. A gente já terminou, mas antes não podia terminar assim. Ah, acabou, beijo, tchau. Nós vamos agora fazer um brinde. Isso mesmo, vamos brindar aqui, meninas, porque é um momento muito importante. Segura sua taça. Segura sua taça. E é assim que nós vamos brindar. Brindar pelo primeiro episódio, brindar porque você venceu o seu câncer, brindar porque você é uma mãe maravilhosa, você reescreveu a sua história por conta da sua família, brindar porque eu, no momento onde eu estava desacreditada de mim, né, olhando para minha história, eu falei, vou caminhar, vou seguir. Hoje eu estou aqui realizando esse episódio desse podcast que eu nunca me imaginei fazendo algo como esse. Nós somos mulheres grandiosas, nós somos vitoriosas, né? Nossa história merece ser estampada no jornal, porque assim, só a gente sabe os nossos recomeços, então a gente precisa brindar, brindar para que outras mulheres possam ver que elas também merecem celebrar a vida delas e as conquistas delas. E olha, nós vamos além do infinito, viu? Esse símbolo aqui significa que nós vamos muito além. Adorei. Não tem fim. Não tem fim, isso aí. Vocês conseguiram gravar a frase? Vamos ver se a gente vai? Vamos ler? Vamos ver? Vamos, a gente vai sim. Vamos. Vamos lá? Autoestima ativada, conexão criada, propósito em movimento. Esse é o movimento. Maravilhoso.